Olá, sejam bem-vindas a mais um evento Mulheres na Política, organizado pelo Comitê Vozes de Campinas. Hoje nós temos a honra de trazer a história da Célia Rodrigues. E o tema da nossa conversa é Tecendo e Costurando o Futuro. Eu sou Cibélia Tom, líder do Comitê Políticas Públicas de Campinas e voluntária do Comitê Vozes, e serei a mediadora nessa conversa. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos com mechas loiras até o ombro. Eu uso óculos e hoje eu estou usando uma camisa com estampas em tons de azul e amarelo, uma gola branca e também usando um brinco de argolas prateado. Ao meu fundo tem uma parede com um papel de parede com grafismos e do outro lado uma cortina. Ao meu lado, nós temos a Beth, a nossa companheira, que é a nossa intérprete de Libras. Hoje, a Beth está usando... A Beth é uma mulher branca, a Beth está com cabelo preso, mas ela também tem cabelo castanho e com mechas loiras. Ela está usando uma blusa preta, o fundo da parede dela é claro, é bege, e ela está usando um batonzinho em tons de laranja. Bom, o nosso propósito é dar voz às mulheres, para que elas contem as suas histórias, tragam informação, conhecimento, incentivo e inspiração para outras mulheres. Hoje nós vamos conversar com a Célia Rodrigues. A Célia é proprietária de uma confecção há 28 anos, mas confessa que no início ela não era uma costureira habilidosa, ela arrisca. E como ela própria diz, se arrisca na costura, mas sempre foi focada na área administrativa. A empresa era pequena, mas Célia trabalhava com o marido no segmento de uniformes sociais. Eles chegaram a ter 10 costureiras empregadas, mas começaram a transição para a terceirização. Tudo começou quando ela conheceu um parceiro de trabalho, o Davi, de São Paulo, que acabou ensinando muito para Célia a respeito de alfaiataria. Ela entrou em um universo totalmente novo para ela: modelagem, produção em massa, grandes marcas e toda a cadeia de confecção industrial. Foi então que a sua empresa passou a terceirizar a produção, pois os custos eram altos demais para manter o antigo formato e manter o quadro de funcionárias. Pois nesse período, entre 96 e 97, começaram a chegar os bolivianos que atuavam nessa área em São Paulo. As oficinas eram familiares, em fundos de quintal, e as empresas formais tiveram que se adaptar com a terceirização. Não havia mão de obra especializada e foi um período complicado para manter a qualidade da prestação de serviço, e como a vida real é em linha reta, não é em linha reta, mas é traçado em viés, Célia ficou viúva pela segunda vez, com 3 filhos e sem o companheiro e sócio. Ela se viu numa situação difícil. Então, que ela resolveu investir em algo que era dela, sua capacidade de administrar, organizar e focar em qualidade. Dentro da sua área de atuação, havia uma demanda enorme de profissionais de costura. Então, ela se juntou com uma amiga para desenvolver uma estrutura de treinamento e capacitação de costureiras. Estudaram muito a questão e concluíram que o formato ideal era uma associação sem fins lucrativos para treinar mulheres para o mercado profissional. Foi assim que nasceu a OCIP Tecoff, Tecendo e Costurando o Futuro. Inicialmente pensaram em um curso que reproduzia o ambiente industrial. Então, colocaram o projeto embaixo do braço e foram procurar parceiros nos municípios. Hortolândia abraçou a ideia das empreendedoras e, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Inclusão, iniciaram o treinamento, que tinha como matéria-prima
o uniforme escolar da Rede Pública Municipal de Ensino. Produziram em sala de aula 375 mil uniformes e formaram várias profissionais no período de 2013 a 2016. Apesar do projeto focar na aprendizagem, elas perceberam que era importante um apoio socioemocional, pois as alunas eram oriundas do CRAS, muitas vinham de experiência de violência doméstica e o descrédito das suas capacidades pelos seus companheiros. Então, essa primeira experiência da TECOF ajudou as suas fundadoras a melhorar a formação profissional das suas alunas de uma forma mais integrada. Elas próprias foram modelando o curso de acordo com as necessidades que surgiam. Tem um verso muito bonitinho que diz assim: o amor é uma costureira habilidosa, vai dando possibilidades onde antes não havia. E foi exatamente esse mergulho que nos levou a trazer a Célia hoje para conversar com a gente. Esse processo todo levou as meninas a se confrontarem com uma realidade de trabalho escravo no ramo da confecção. Eu mesma confesso que fiquei muito chocada ao conversar com a Célia e perceber que essa realidade está mais próxima da gente do que a gente imagina. E a gente acaba adquirindo várias roupagens que muitas vezes impossibilitam que a gente enxergue isso com clareza. Oi, Célia! Contei bem aí o começo dessa trajetória maravilhosa da sua vida? Tudo bem? Contou sim, Cibele. Boa Contou noite. sim. Boa noite. Eu sou a Célia, sou uma mulher parda de cabelos castanhos. Eu estou com uma blusinha decote V em tom terracota e eu uso óculos e tenho cabelo castanho, acho que eu já falei, né? A parede atrás é verde e eu estou próximo da janela do meu escritório. Atrás tem uma plotter. Então é isso. É isso, deu para todo mundo imaginar como você está. Quem não está te enxergando já está te imaginando, está te tecendo na cabeça. Que Então bom. vamos lá. Hoje, Célia, a gente sabe que a Tecof se preocupa muito com o trabalho escravo no ramo da confecção. Em que momento vocês detectaram essa realidade? Então, além das notícias da mídia, né? Lá logo que a gente iniciou em 2009, a gente tinha umas ideias sobre trabalho escravo, de notícias de empresas. Todo mundo sabe, né? Não vou citar nomes, mas todo mundo sabe algumas marcas que eram pegas utilizando trabalho escravo, e falava-se muito desse trabalho escravo na China, na Índia, Bangladesh. E a gente não imaginava que isso estava aqui próximo de nós. Mas aí eu participei de um simpósio para a erradicação do trabalho escravo em São Paulo, promovido pelo COETRAI, que é o Comitê Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo. E nesse dia que eu participei desse seminário, era simpósio, várias pessoas falaram e tal, e na plateia também tinha algumas pessoas que se manifestaram, algumas representantes das bolivianas, pessoal que presta serviço em muitas oficinas de boliviano em São Paulo, e eu achava que era só São Paulo até então. E aí, após o simpósio, nós fomos convidados, a Tecof foi convidada a participar das reuniões do COETRAI, né, devido ao nosso trabalho e tal. E nessas reuniões eu fiquei sabendo de várias histórias de pessoas que foram tiradas dessa situação, bolivianos que foram tirados dessa situação, que eles ficavam presos, né? Quando eles chegam, eles são aliciados para esse trabalho, e eles ficam presos na oficina, não pode sair, são chamados de capivara, porque eles só saem à noite. Eles colocam quem traz esse pessoal, eles falam que eles não podem sair, que se eles saírem, eles vão ser deportados. Documentos, né, Célia? Ficam Oi? sem documento.
Eles ficam sem Ficam sem documento. documento. E aí a alimentação deles é só batata, eles trabalham muitas horas, ficam presos num lugar onde alguns trabalham de dia, outros de noite, fazem turnos, e criança nesse meio, e às vezes acidente com criança. Então, como no Coetrai tinha várias pessoas, instituições que trabalhavam com esse pessoal, né, resgatando, até pessoal de sindicato também, eles traziam essas histórias. Foi aí que a gente viu que o trabalho escravo estava acontecendo aqui no Brasil, não era só fora, e em grande quantidade, né? E aí o que aconteceu foi que o Ministério Público começou a fiscalizar esses lugares, a libertar essas pessoas, as empresas eram obrigadas a indenizar esses bolivianos. O que eles faziam? Que eu fiquei chocada com isso também. Eles recebiam indenização, iam na Bolívia e traziam outros bolivianos para ser escravo deles. Então era um ciclo que se perpetua e não há meio disso terminar. Só que, devido a esse problema de muitas denúncias, ele em São Paulo, Brás e Bom Retiro, que era o local que mais tinha esse tipo de oficina, né? Eles começaram a vir para o interior, Campinas, Americana, Sumaré. E aí, quando foi em 2015, eu tive a oportunidade de prestar serviço para uma marca que foi pego uma etiqueta dela numa oficina de costura de bolivianos em Americana. E ela estava respondendo um TAC. Então, ela contratou a Tecoff para fazer um trabalho para visitar as oficinas que prestava serviço para eles e ver a situação, fazer uma vistoria mesmo. E após isso, teve oficinas que não deixou a gente entrar, e teve algumas que a gente entrou e realmente as condições eram péssimas, sabe? Criança para o meio, instalação elétrica muito baixa, fiação exposta, não tinha condições dignas de trabalho. Então, o que nós fizemos? Nós chamamos essas pessoas, esses donos de oficinas, convidamos para dar uma palestra para eles sobre o MEI, como que eles deveriam se formalizar e como que eles deveriam adequar o ambiente de trabalho. E fizemos tudo por escrito, fizemos relatório e entregamos para essa empresa. Para você ter ideia de como que é a cadeia de produção, de terceirização, é uma coisa absurda. A roupa dessa marca, viajava 5 cidades, passavam por quase 10 oficinas, para depois voltar para a loja para ser vendida. Então, corria muito risco de roubo de carga. Fora isso, a gente soube também de mais casos de oficinas que perdeu cinco van o ano passado. Perdeu 5 van. O valor da mercadoria era de 100 mil que estava dentro dessas vans. Quer dizer, o carro ele tinha seguro e recebeu, mas a mercadoria ele não tinha. Então, dentro dessa cadeia de produção, acontece muita coisa que a gente não tem nem ideia. Eu tive essa oportunidade de trabalhar com essa marca, né, e fazer esse rastreio dessa roupa dele, e por isso que eu tive mais contato. E fora isso, as pessoas que chegam para a gente e conta, o técnico de máquina, que falou para mim que vai entregar máquina em São Paulo, e vê essa situação lá dentro das oficinas, as oficinas que a gente visitou aqui em Americana, relatos que a gente tem de oficinas aqui em Sumaré, que a pessoa ia lá na confecção buscar serviço, ela tinha que levar a mulher, os filhos pequenos, porque não podia deixar onde estava, corria risco, tinha insegurança. Não sei qual tipo, tá? Mas a gente imagina que tem muita coisa que não... horrível que acontece lá. Então, foi nesse período de 2015 que eu tive esse contato mais próximo com essa realidade do que está acontecendo no Brasil. E então essas histórias tristes a gente vê acontecer e quem usa a roupa não sabe, mas precisava despertar essa consciência. Será que essa roupa que você está usando não tem trabalho escravo, não tem sangue de alguém nessa roupa? Então, quando você for comprar uma roupa, pensar também, sabe? Trazer essa consciência do consumo, né? Se você vai consumir muito barato, não existe almoço grátis, alguém está pagando essa conta.
Sabe o Então, que que eu acho foi nesse período que eu descobri essa realidade. essa sua fala é interessante, porque de uns anos para cá as pessoas se preocupam muito com o que come, com determinadas coisas, o plástico, tem que consumir menos plástico, tem produtos sem agrotóxico, mas a gente ainda não tem essa cultura de pensar no trabalho escravo. Então, essa fala é muito importante, ela tem que ser replicada muitas e muitas vezes. Uma outra coisa que a gente conversou que eu achei muito interessante, Célia, foi a respeito da importância da formalização do trabalho, para fugir dessa precariedade toda que você comentou. Eu queria que você falasse um pouco sobre uma coisa que você me contou, que eu falei, nossa, é um mal sistêmico, porque você acabou de dizer aí, a, a mesma peça viaja 5 cidades para voltar, corre o risco de assalto, disso, daquilo, compensa, ao invés de ficar buscando gente que faz por centavos, pagar um preço decente e ter toda a cadeia centralizada, uma cadeia formal. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa luta para a formalização e também de que forma que esse trabalho análogo à escravidão não está apenas nos bolivianos, mas naquela pessoa que recebe as peças para costurar dentro de casa, né? Os valores, quando a gente diz análogo à escravidão, não é só uma questão de estar preso, ou estar sendo Não, sofrendo violência física, mas existe essa violência em relação à produção do trabalho, né? Essa analogia que é feita. Você pode explicar sim. isso para a gente? Posso sim. Em 2011, quando surgiu o MEI, nós fizemos vários chamados para as pessoas que têm oficina de costura. Então, é assim, esse MEI. Uma costureira conhece outra, que conhece outra, conhece outra. Então, o que eu fiz? Convidei as que eu conheci e pedi, traga também as suas amigas, aquelas que você sabe que costura em casa. A gente fez um evento, trouxe e nós distribuímos umas cartilhas do MEI, explicamos qual a importância da formalização, por que que elas deveriam se formalizar, mas não parava por aí, porque se formalizar com o MEI não bastava, né? Elas tinham que, e além disso, elas tinham que entender qual que era o valor da hora delas, elas tinham que fazer uma reserva de valor para manutenção de máquina, para troca de equipamento, ter uma conta no nome da empresa, separar a oficina, o que é casa, para você não misturar as contas e entender que às vezes a pessoa chega com uma grande produção para você e você pensa que está ganhando, mas você tem que fazer primeiro uma análise de quanto tempo você leva para fazer aquela peça. Não ficar assim, encantada pelo tanto de peça, vou receber 1000 peças para fazer, mas será que aquilo que ele está pagando vai valer a pena? Ou você vai sentar na máquina 4 da manhã e sair meia-noite, mal tem hora para almoçar e vai acabar com a tua saúde e quando você receber, mal dá para você pagar as contas. Então, ensinar elas a fazer essas contas, não receber um trabalho porque é muito, vou pegar e pronto. Que o pessoal faz muito leilão. Se não pega, vou levar para outra. Então, o que a gente falou? Olha, de repente, se você não fizer, você está ganhando. Não faça, porque se você fizer, você vai estar consumindo a sua luz, desgaste da sua máquina, o seu tempo, e na hora que você receber, não vai dar para você pagar as contas. Então, a gente Aí começou a está ensinar elas. a escravidão, né, Célia? É, Essa é a analogia da escravidão, né? essa é. Então, aí a gente começou a ensinar elas isso, para cuidar um pouco da saúde, tempo que ela fica na máquina. Então, essas oficinas de diálogo que a gente fazia com elas, além da formalização, do incentivo à formalização, também explicar a importância dela entender o valor da hora dela de trabalho, né? Então, quando vem uma pessoa, eu pago 10 centavos para fazer uma camiseta. Não, muito obrigada, 10 centavos não dá nem para pensar em fazer uma camiseta por 10 centavos. E a Essa gente vê média que que isso paga, acontece, é Célia. recorrente. Qual é a média paga, Célia? 10 Olha, em são torno de 100?
Uma camiseta básica é em torno de R$ 3, R$ 3,50, uma camiseta básica. Nós não estamos falando de peça mais elaborada. As peças que eu faço, que é de alfaiataria, já manda cortado, já manda tudo certinho, que é para ela montar a peça, depois volta para acabamento, passadoria, tudo, mas para ela montar a peça que já vai cortada, uma calça sem bolso, uma calça, né, em alfaiataria mais simples, é R$ 10. Um blazer é vinte e Mas cinco e reais. as oficinas que exploram? A média do valor pago é 10 centavos? É isso que eu quero entender. A média é centavos. Para você ter uma ideia, se eu pago R$ 3,50 uma camiseta básica, em torno de R$ 3,50, tem oficina que paga, tem empresas que pagam 50 centavos, no máximo 80, entendeu? Então, nisso aí que você vê, e não é só isso que acontece dentro dessa cadeia de produção. Por exemplo, ó, às vezes a empresa ela quer até te contrata uma oficina legalizada, com funcionários lá dentro, tudo bonitinho. Aí, vamos imaginar, Sibeli, que você tem uma oficina e eu chego lá, eu sou uma marca, chego para você, ó, Sibeli, eu tenho uma produção para você, você faz, deixa eu ver se você tem tudo registrado, se os seus funcionários está tudo em ordem, se a sua oficina está ok. Está ok, você recebe a minha produção, só que você pegou mais produção de outras pessoas também e tal, o que você faz? Ah, eu vou passar essa parte dessa produção para outra costureira. Aí, na calada da noite, você pega um carro, enche de roupa e leva lá para a costureira lá na periferia. Chega lá, ela tá com uma. Você já está precarizando, você vai pagar menos. Lá, ela chama uma outra e repassa parte do serviço para outra. Ah, o prazo é curto, tem que fazer, e ela pegou aquelas 1.000 peças para fazer, e ela não vai dar conta. Ela passa para outra e vai precarizando, vai pagando uma parte menor para outra. Quando chega no final, tem trabalho escravo, porque eu, dono da marca, estou achando que a Cibele vai fazer na sua oficina, tudo legalizado, todo mundo registrado, bonitinho. Eu não sei que você pegou a roupa e passou para outra, que repassou para outra. Então, é nessa cadeia de produção, nessa falta de controle dessa cadeia de produção que tem o trabalho escravo. Nem sempre as marcas são culpadas, né? Às vezes ela até está pagando um preço justo, mas ela corre o risco de cair no trabalho escravo, como esse cliente que a gente teve, que a gente visitou, porque repassa um para o outro, entendeu? E aí É fica sistêmico, né? difícil. Eu acho que o sistema funciona É o dentro desse sistema, segmento. ele favorece a precarização, entende? Fora isso, tem aquelas pessoas, Sibeli, que não tem nenhuma costureira, ele só é atravessador. Ele pega aqui na minha empresa e vai levar para um, para outro e para outro, e depois ele não paga, ou paga muito pouco. Então, tem todas essas coisas. Por isso que eu falo para você, a nossa proposta, e tem mais um detalhe, não tem mão de obra. Nós estamos com uma falta de mais de 1 milhão de costureiras no Brasil. Não tem. Eu Puxa, falo por experiência, porque eu tenho confecção e eu sofro na pele a falta de mão de obra. Então, muitas pessoas, como sabe que a gente está com a Tecov, trabalhando com qualificação e tal, às vezes me pede, olha, eu deixei de pegar há um mês atrás, mais de 1.000 conjuntos do Rio de Janeiro, que a pessoa queria trazer para fazer aqui em Campinas. Você vê, o cara é do nossa, Rio de Janeiro e trazer em Campinas. Por costureira quê? no Rio, Não acha. porque está de obra. Não acha mão de Puxa, obra. a gente precisando de trabalho, isso precisa ter uma política voltada para esse segmento, prestando um pouco mais de atenção nessas mulheres que precisam trabalhar em casa e, de repente, isso é uma oportunidade, mas de forma digna, né? De forma Enfim, digna. Eu acho que na pergunta seguinte eu vou responder para você o que eu tenho então o que a gente tem de proposta, tá? eu vou falar para você uma poesia da Emma Machado chamada Costuras. Preste atenção, porque é para você. Ela, apenas uma costureira de sonhos, atreveu-se a costurar versos. E foram tantos tecidos em emoções que por vezes se perdera entre sentires e razões. Ousava amar em reticências. No amor, odiava pontos finais. Sem saída, quando muito, valia-se do ponto e vírgula. Ganhava tempo a mais. O que é o tempo para quem costura sonhos e versos? Usa-se a linha,
sempre há ainda e tênue, e quando costuras versos de saudade. Eu gostaria, já que a gente falou a respeito do tempo, qual é o futuro que você imagina traçado, alinhavado e costurado das mulheres acolhidas pela TECOF? Eu penso num futuro muito bom, com uma qualidade de vida muito melhor do que elas têm hoje, com possibilidade de se empoderar e se apropriar do que elas têm dentro delas, do coração mesmo, da força que elas têm e não sabem. Então, quando a gente trabalha a qualificação e a gente acolhe essas mulheres, primeiro a gente procura extrair delas o que elas carregam e fazer uma boa escuta é importante, e ter empatia. E a partir daí, mostrar que ela tem condições de virar o jogo, que ela pode se apropriar e ser protagonista da vida dela, ela pode sair desse sistema de assistencialismo que muitas estão num ciclo, já está na terceira geração, a mãe, a avó foi suprida, a mãe também, e ela está na mesma situação. Então, a gente consegue através da qualificação, primeiro desse acolhimento e depois da qualificação, trazer isso para elas, o que elas têm de força mesmo, que a mulher tem essa força, né? Muitas mulheres são, elas que cuidam dos filhos, muitas estão sozinhas nessa jornada, ou porque ficaram viúvas, ou divorciaram, ou sei lá, ou saíram de situações de violência, e muitas não saem da situação de violência, ficam no ciclo, amarrada nisso, porque não tem condições de se sustentar. E então a proposta que a gente tem para o futuro é fazer o centro de qualificação próprio. A gente tem um centro de qualificação próprio, que pode ser financiado por empresas do lucro real, elas vão ter a renúncia fiscal de até 34%, e ainda é um processo que a gente produz muito. Então, como a gente produz muito, essa contrapartida pode voltar para o investidor, como forma de uniformes, ou brindes, ou sei lá, ecobag, o que ele quiser, porque dá para a gente fazer isso. É uma simulação de um ambiente fabril. E aí, nesse processo, é muita produção. Então, o que acontece? Quando a gente fundou a TECOF, nós fomos pensar no modelo e vimos que seria o sistema de associativismo, e o associativismo está no terceiro setor. Nós começamos a estudar muito sobre o terceiro setor. E aí, o que acontece? Hoje, a gente está num momento muito especial, porque as empresas precisam comprovar a ação social que ela faz, o investimento social, o impacto que o dinheiro que ele fez o investimento teve na sociedade, onde ele está inserido, né? Ele tem que comprovar isso, mais do que nunca por conta do ESG, que é um fator determinante para empréstimos, para investimentos, para valorização da ação da empresa na Bolsa de Valores. Então, nós percebemos que nos países desenvolvidos, 1/3 das empresas estão no terceiro setor. E o que o terceiro setor faz? Ele faz um link. Você tem o poder público com as demandas sociais, você tem as empresas que nasceram para ter lucro, né? E nós temos aqui o terceiro setor, que tem a inteligência emocional, social, para executar essas ações que precisam ser feitas. Então, o poder público tem a demanda enorme cada dia, cada vez que você vai no município, você vê quanto que aumentou a demanda pelo assistencialismo mesmo. Então, é bolsa auxílio, bolsa não sei o quê, complemento disso e daquilo, auxílio gás, é enorme. Só que não basta isso, você tem que prover alguma coisa para a pessoa sair daquela situação. Ela pode e deve receber a bolsa, claro, por um momento que ela está necessitando, mas ela precisa de uma oportunidade para sair do assistencialismo. Então, é nessa tecla que a gente bate, a gente fala que precisa ter esse centro de produção, centro de qualificação, que é o primeiro passo, é a qualificação. E no segundo, o centro de produção associativo, no formato de cooperativa, porque você tira as pessoas que passaram pela qualificação e dá oportunidade para elas já começarem a ganhar o seu dinheiro.
Enquanto elas estão na qualificação, esse período de 6 meses, elas têm bolsa auxílio. Isso está previsto no projeto. E depois que ela sai de lá, ela já vai para o centro de produção associativo trabalhar e ganhar por peça. Daí ela sai do assistencialismo, dá lugar para mais mulheres entrar na qualificação. Entende? Então, é esse o futuro que eu vejo para a Tecof, para as mulheres da Tecof, é se empoderar, é sair dessa situação e descobrir que elas podem ser protagonistas da sua vida e fazer a diferença. E aonde a gente conseguir implantar isso, vai dar para medir o impacto. Vai ser uma coisa assim que você muda totalmente a cara até da cidade, porque impacto social, econômico, o que vem de empresas que vai trazer o trabalho aonde a gente tiver esse centro de produção associativo, vem do Brasil inteiro, tenho certeza. E no formato que a gente trabalha, dá para formar núcleos em várias cidades. A gente tem essa liberdade de atuação. Muito bom. Célia, muito obrigada por trazer um tema tão importante, tão presente no nosso dia a dia, e infelizmente tão invisível, né? Que a É gente verdade. passar batido, né? Que as pessoas ouçam mais e mais a respeito desse tema. Eu, por exemplo, vou começar a prestar um pouco mais de atenção, que confesso que era uma preocupação que eu não tinha, era um cuidado que nunca foi meu, porque eu nunca prestei atenção nessa proximidade. Sempre imaginei lá na China, não Mas está aqui. tão pertinho de mim. Então, agradeço muitíssimo a sua participação, viu? Se você Eu que quiser, agradeço por dar voz para a nossa voz. é isso aí. Eu gostaria de agradecer também ao nosso patrocinador, o Intot, Escola de Idiomas de Campinas, localizada na Barão Geraldo, pertinho da Unicamp, que já formou mais de 10 mil alunos. A Intot proporciona aulas super interativas para desenvolver as habilidades de fala, entendimento, leitura e escrita de forma dinâmica e prazerosa. Gostaria também de agradecer a você que nos acompanhou até aqui, tomando ciência do tema tão relevante quanto esse. Como é importante, né, a gente entender como é que as coisas funcionam, como é que as engrenagens de cada temática. Essa é uma temática muito interessante. Queria agradecer muito ao Comitê Voz. Então, gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar perto da Beth, da Célia, nessa nossa última participação aqui. Muito obrigada, um beijo para vocês Beijo, todas e até a próxima. beijo, até a próxima. Boa noite.